Boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Henrique Rocha Ferreira. Desde já eu agradeço a todos os colegas que nessa jornada aí desse primeiro semestre estivemos desenvolvendo esse trabalho. Todos colaboraram. Quero agradecer também ao nosso orientador e mestre, nosso professor Gustavo Lourenço Gomes Pires, e dizer da importância, do uso do EPI. O EPI ele não só nos protege só na indústria, ou na indústria alimentícia, ou na petrolífera, mas também protege todo o trabalhador, até um piloto de Fórmula 1 usa o EPI de proteção. Então o EPI é um equipamento que é necessário. Nosso trabalho acadêmico da disciplina de Soluções em Problemas em Produção do curso de graduação de Engenharia de Produção. Ficou para mim falar sobre a introdução. Eu vou estar lendo a introdução, os demais colegas vão estar dando sequência aí na apresentação do trabalho. Desde já agradeço a todos. Introdução. Esse estudo de caso tem por objetivo analisar o que leva os trabalhadores a não utilizarem os equipamentos de proteção individual, EPI, mediante a preocupação em cumprir as leis, normas vigentes e o compromisso com a preservação da vida. A empresa vê a necessidade de entender o que de fato acontece com a força de trabalho. Meu nome é João Pedro Reis Gomes e irei apresentar o desenvolvimento de PCA. PCA Engenharia é reconhecida no mercado pela qualidade e eficiência que desenvolve em suas operações. A mesma percebeu que seus funcionários apresentam dificuldade em fazer uso do equipamento de proteção individual, o EPI, diante do exposto a empresa utilizou como ferramenta um questionário com perguntas relevantes do assunto, com o objetivo de identificar de fato as possíveis causas, para poder dar o tratamento devido ao indivíduo e sanar definitivamente o problema. Bom, após a empresa identificar o déficit no uso de EPI na empresa, ela fez um questionário preciso e com esse questionário utilizamos as metodologias corretas para fazer o levantamento das pendências e as resoluções. Então, a partir desse tópico em diante, será apresentadas as tabelas, as metodologias e desenvolvimento final. Boa noite a todos. Aqui é o aluno Júlio César de Souza, matrícula 76026, e nós vamos falar nesse trabalho a respeito da dificuldade do uso de EPI, né? Então nós temos aqui na imagem 4 uma planilha que visa nos ajudar, né? Porque tem aqui, ó, com a análise dos dados coletados através de questionário, a empresa identificou que os funcionários não gostavam de usar o EPI, né? E temos algumas situações aqui que são bem pessoais, né? Algumas perguntas. Por exemplo, você gosta de fazer uso do EPI? Você já sofreu algum acidente de trabalho? Sente algum desconforto usando o EPI? Então nós temos aqui alguns números que visam nos ajudar a entender um pouco sobre isso, sobre o porquê, né? E a nossa intenção com esses números e com essa imagem é conscientizar as pessoas a fazerem uso do EPI para desmistificar essa história de que não se gosta de fazer uso do EPI, mas o EPI é algo que nos protege. Olá, me chamo Jaime Siqueira e vou falar sobre o PDCA em nosso projeto. O PDCA é um método muito utilizado de gestão e com base nele nós podemos identificar as falhas para que pudermos tomar ações e solucionar os problemas, possibilitando assim a realização de uma análise contínua de todos os processos, elevando também o nível de qualidade e maturidade. Em planejar, nós temos implementar ferramentas de controle de qualidade do EPI, promover campanhas quanto ao índice de acidentes, implementar o controle da qualidade efetivamente dos equipamentos de proteção individual. Em fazer, realizar os treinamentos, aí muito relacionado à NR06, higienizar e conservar todo equipamento de proteção individual,
realizar a fiscalização em campo, verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas e, nesse momento, ver se a gente precisa fazer alguma alteração de objetivo. Em agir, padronizar o que deu certo, criar robustez e corrigir as falhas do processo, aquelas que foram identificadas. Ainda aqui, Jaime Siqueira, e eu vou dar continuidade falando sobre a ferramenta 5W2H em nosso projeto. Bom, a ferramenta, uma tradução literal do que significa o 5W2H, significa o que, porquê, onde, quem, quando, como e quando e quanto. Então, nós temos a identificação detalhada de todo o range da nossa análise, desde do equipamento propriamente dito, a pessoa que está relacionado, ao local, né, a quem efetivamente, enquanto profissional, o momento em que a gente tem o acontecimento, né, o quando, o como ali durante um treinamento, uma contratação e o custo dessa ação, tá? Então, a fim de corrigir as falhas encontradas no processo, foi utilizada a ferramenta de gestão estratégica 5W2H. E quando a gente olha essa análise, a gente percebe que isso varia muito, desde participação em campanha, implementação, satisfação do uso do DPI, compromisso com a vida, compliance, a implementação de ferramentas de controle da qualidade para os EPIs. Aí nós temos vários porquês, constatação da eficácia da EPI, verificação da eficácia da EPI, controle de qualidade do EPI, o investimento em durabilidade do equipamento de proteção. A gente tem onde nós temos uma variação bem interessante, desde da empresa como um todo, almoxarifado, a externo, uma rica variedade em relação a isso. Em relação a quem na aplicação, desde o técnico de segurança, o almoxarife, o engenheiro de segurança, em relação a essa participação. O momento também bem variado, desde imediato até 30 dias. O como, a gente também tem uma variedade interessante, treinamento, reuniões, em planilhamento, fiscalizando área. E o custo, um ponto bem interessante, nós temos desde ações sem custo a um custo muito baixo, que varia entre 2% a 4% em relação a esse investimento de segurança. Então, essa é de uma forma geral, não entrando no detalhe de cada linha explicando, mas de uma forma geral, essa é a nossa análise 5W2H, que mostra as ações para robustecer esse processo do projeto. Sou Paloma Tavares de Oliveira e vim falar sobre as considerações finais do nosso projeto. Podemos concluir que o principal obstáculo encontrado é o próprio trabalhador, que renuncia à utilização do equipamento de proteção individual, mesmo tendo total conhecimento dos riscos. Como principais causas para a não utilização dos EPIs, destacou-se o desconforto, como o excesso de pressão, a restrição retrátil e a restrição de mobilidade. Algo sanado com pesquisa de campo, que buscou novos modelos de EPIs, ofereceu novo treinamento para utilização e ênfase diária com as equipes de segurança do trabalho, visando maior conforto e adesão de todos os colaboradores para que sejam minimizados os riscos. Diante do exposto, pode-se observar o quanto as ferramentas de gestão são grandes aliadas para identificar e planejar melhorias para a conscientização dos colaboradores quanto ao uso do EPI, garantindo assim a proteção individual do colaborador de possíveis lesões da decorrência de acidentes e doenças ocupacionais. Desde já, eu venho agradecer ao grupo pela dedicação, agradeço ao Samuel Henrique, ao Júlio César, ao Jaime Siqueira e ao João Pedro por total dedicação, com tão pouco tempo, com trabalho e tudo mais, e desejo que tenhamos um bom projeto. Obrigada, galera!